Mercado das Flores gera oportunidades de negócios e empregos com bons resultados. No quadro Temática, tem comentário do presidente da Frencop na Assembleia Legislativa, deputado estadual José Milton Schaeffer. E você vai aprender a fazer uma receita simples e saborosa, bolacha mata-fome. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz, o agronegócio, a história de Carlos Avrela, de Iraceminha. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. Canal 1000 Histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Alô, gente do agronegócio e do cooperativismo. O programa parceiro Agro Saúde e Cooperação, nesta semana, está destacando a produção de flores, que é um importante segmento do agronegócio brasileiro. Um mercado milionário que gera muitos empregos e oportunidades de negócios. Santa Catarina tem grande participação nessa cadeia produtiva. E o município de Joinville, conhecido como Cidade das Flores, representa bem esse setor. Se existe um mercado belo, esse poderia levar o título de mais exuberante. Alia a praticidade com emoções, dentro de um vidro. Estamos em Jaraguá do Sul, para conhecer o pioneiro deste sistema na região sul do país. Os terrários foram criados há quase 200 anos. Dentro do frasco, existe a atmosfera ideal para que o ciclo da vida continue existindo. O terrário é a representação de um ecossistema. É um mini-mundo dentro de um frasco de vidro, onde ele refaz o ciclo da chuva. O que acontece? As plantas usam a umidade da terra, elas respiram durante a fotossíntese, que a claridade estimula nas folhas. Aí as plantas respiram, aqui fora forma a nuvem, e chove, e aqui dentro acumula no vidro e escorre de novo. E esse ciclo fica sempre repetindo. Aí por conta disso, um terrário nesse formato aqui, por exemplo, a rega dele pode acontecer a cada 8 meses, 1 ano. São gotas de água só para devolver um pouco de umidade que o terrário tenha perdido. Para se dedicar a esse mini-mundo encapsulado, o Rafael trocou a carreira industrial. E hoje, além de produzir os terrários, ele também ensina outras pessoas. A montagem não demora. Dá para usar e abusar da criatividade. O momento mais delicado é colocar a planta dentro do frasco. Ela precisa vir com a raiz. E com uma pinça vai encaixando, como se ela mesma escolhesse o local que quer ficar. Uma certa habilidade aqui com a mão, né? É quase uma cirurgia, né? Agora, só o toque final. E tá pronto o nosso terrário. Tá pronto. Agora a gente faz a primeira rega dele para os próximos meses, ano. Uma técnica oriental tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. São os coquedamas. O Rafael também trabalha com eles. É a planta de baixa manutenção, cultivada em uma bola de musgo e terra, sem a necessidade de vaso. No começo, o coquedama era conhecido como bonsai dos pobres, porque lá, em algumas regiões, a tradição é de passar de pai para filho a planta. E o caro, naquela época, era a porcelana, era o vaso. Então, o que a pessoa fazia? Ela envelhecia a muda da árvore num coquedama até ter grana para comprar um vaso e daí passar do coquedama para o vaso e entregar para o filho e assim seguir a tradição, né?
De volta à Cidade das Flores, vamos a outro negócio que deu certo. No bairro que por coincidência se chama Jardim Iririú, encontramos a Maria Eduarda. Ela trocou a profissão de fiscal contábil em 2018 para cuidar dos filhos. Para ter uma renda, mesmo sem sair de casa, começou a vender mudas na internet e atualmente comercializa cerca de 50 mil unidades de suculentas por mês. Plantas que vão para o Brasil inteiro. Essa vai para Viamão, Rio Grande do Sul. Ó, aqui tem uma para São Luís, Maranhão. Aqui tem para o Juliano é de Itapejara do Oeste, Paraná. Mas vai para o Brasil todo. Para enviar as suculentas para tão longe, é preciso um trabalho minucioso. Aqui tem mais de 100 mil unidades de suculentas, de pelo menos 500 espécies. Duda, como é que faz para organizar tudo isso aqui para chegar na casa de quem está comprando? A gente primeiro recebe o cliente no WhatsApp, ele faz o pedido. Depois que ele faz o pedido, a gente vem para separação. Aí cada um pega uma bandejinha e vai separando o pedido. Depois de separar, a gente tira da terra, que é desenvasar para ela murchar e não apodrecer no transporte. E também depois a gente vai para a embalagem, que é fazer esse processo que ela está fazendo, que é pegar uma plantinha por uma e embalar para ela poder ir para a caixa, para ela ser fechada. Depois a gente lança, etiqueta, vai tudo fechadinho na caixa para ela poder chegar na casa do cliente e o cliente plantar e ter uma planta linda no jardim. E você acabou envolvendo toda a tua família nessa linha de produção. Sim, sim. Tem a minha irmã, a mãe, meu marido, tem gente de fora também que trabalha com a gente. As crianças estão aqui também, eles estão no meio com a gente. A demanda ficou tão grande nos últimos anos que a Duda precisou otimizar a produção. Se tornou uma revenda de suculentas em grande quantidade. Mas viu uma nova ramificação do negócio com 100% de lucro. Com as plantas que saem da própria lavoura, ela cria suculentas em forma de lembrancinhas. Isso que é o bom da suculenta, porque daí o pessoal ganha, às vezes, uma lembrancinha que é muito comum e tu plantou, botou lá na janela. Tu quebrou um galinho, tu plantou, ela virou uma muda. Suculenta! Bom dia, e aí? Aqui é a cooperação que move o negócio. Seu João é orquidófilo, um especialista em orquídeas. O seu José é do ramo da gastronomia, mas queria uma flor para embelezar o espaço. Sem o conhecimento para cultivar uma, ele aluga as orquídeas do seu João, que uma vez por semana faz a troca das plantas. Então, qual é o ganho que eu tenho com isso? O olhar de cada cliente, a apreciação de cada cliente. Então, quando o cliente entra aqui no nosso espaço, ele sente o perfume, ele aprecia as cores, né? E a orquídea não tem como não se encantar. O aluguel das flores chega a consultórios, clínicas, casas e por aí vai. O próprio João é quem faz o transporte. Aqui é também o local que elas passam por toda a preparação antes de serem locadas. É quase como um salão de beleza. O seu João também faz da estufa um hotel. Aqui ele aluga o espaço e os serviços de manutenção para as orquídeas. Funciona como um hotel. Vai deixar as plantas aqui um tempo e depois retira de volta. Ou então, assim como esses clientes que eu tenho aqui, que as plantas deles estão aqui já há 6, 8 anos já e sempre florindo. Eles vêm aqui, apreciam as plantas na hora que bem querem, têm acesso total às plantas sem problema nenhum. Símbolo de Santa Catarina, a Lélia purpurata é especialidade do seu Ingo. Porque ela é uma planta nativa daqui. Mas antes dela ficar assim, fácil de cuidar, a orquídea depende de muita paciência. Ela ativa o aparelho reprodutor da natureza. O pólen transferido de uma flor para outra permite a fertilização e assim formam as sementes. São 9 meses até o processo avançar. Então a gente tira o pólen daqui com muito cuidado. Aí aqui tem a parte feminina da flor. Ali eu polinizei a flor, fiz uma autofecundação, que a gente chama de selfie. Eu pego o pólen de outra flor. Pode levar para outra flor Esse pólen. É o que o inseto faz na natureza. São pelo menos 8 anos de cuidados até que a orquídea vá para o mercado.
Apenas uma vez por ano que a planta fica assim, florida. No caso da Lélia purpurata, isso acontece em novembro. Mas antes de chegar nesta fase, ela passa por um intenso processo científico. É dentro desses vidros e nesse laboratório que acontece a semeadura. A planta fica aqui pelo menos um ano, em um processo que vai até o crescimento. Os vidros são fervidos a 120 graus. Vão para uma câmara de fluxo que suga o ar e evita contaminações. Todo o material é esterilizado. Atualmente, o seu Ingo tem 20 mil plantas em desenvolvimento reprodutivo. Aqui ele faz a mágica acontecer. Misturando as sementes, dá para criar infinitas possibilidades de cores, formas e tamanhos. Da flor até chegar aqui já se passaram 2 anos. Então, de flor até a flor leva 8 anos. Um exercício da paciência. Muita paciência. Um dia se vê o que fez lá 8 anos atrás, né? Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E agora o quadro Temática desta sexta-feira. Vamos ter o comentário do presidente da FRENCOOP, Frente Parlamentar do Cooperativismo na Assembleia Legislativa, deputado estadual José Milton Schaeffer. Santa Catarina é responsável por 30% da produção nacional de cebola, com mais de 17 mil hectares cultivados em uma safra de qualidade incomparável, fruto do trabalho árduo de milhares de agricultores. No entanto, nossos produtores enfrentam uma grave crise. O preço da cebola, atualmente variando entre 88 centavos a R$ 1,00 por quilo, está muito abaixo do custo de produção. Essa realidade é insustentável e desvaloriza o esforço de quem se dedica a produzir e a cuidar da terra. Essa crise é agravada pela combinação de uma super safra nacional com estoques elevados em estados como o Paraná e Minas Gerais, e a baixa elasticidade do preço do produto que não motiva um aumento significativo no consumo. Para os agricultores catarinenses, especialmente os que produzem cebola precoce, a situação é ainda mais desafiadora, já que esse tipo de cebola precisa ser comercializado rapidamente e não pode ser armazenado por longos períodos. Diante desse cenário, não podemos aceitar que os agricultores sejam abandonados. É essencial que as políticas públicas sejam reforçadas para proteger esses trabalhadores e a sua produção. O governo federal, por meio do PRONAF, possui ferramentas cruciais para o Proagro e também para o Proagro Mais, que podem ser ativadas para dar suporte a este setor. O Proagro, por exemplo, oferece recursos para reestruturar dívidas e recuperar a capacidade produtiva de nossos agricultores. Já o Proagro Mais protege o pequeno produtor contra perdas causadas por eventos climáticos adversos e também variações de mercado. Como deputado estadual e engenheiro agrônomo e atual presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, assumo aqui o compromisso de intensificar o diálogo com o governo federal e estadual para que essas medidas sejam aplicadas de forma eficiente e abrangente. Vamos trabalhar para garantir que o nosso agricultor catarinense, produtor de cebola, seja valorizado e receba o apoio necessário para superar essa crise momentânea. Defender o agricultor é defender a economia, a segurança alimentar e o futuro do Brasil. E agora fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Você vai aprender a fazer uma receita simples e saborosa, bolacha mata-fome. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história de Carlos Avrella, do município de Iraceminha, Santa Catarina.
Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro. Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. Pode ser bolacha mata-fome, de água ou bolacha de pobre. São vários nomes para esta receita, que é uma das mais simples e mais antigas de Santa Catarina. Os mais velhos com certeza já provaram. Registro do programa Vale Agrícola. Então hoje eu vou ensinar para vocês uma das bolachas mais simples que existe. Alguns conhecem por bolacha de água, outros por bolacha de pobre, justamente por ser ingredientes muito simples. Então anota aí. Para esta receita você vai precisar de meio quilo de açúcar com uma colher de açúcar baunilha, que é opcional, 50 gramas de margarina, 50 gramas de banha, meio litro de água, 50 gramas de sal amoníaco, uma pitada de sal e trigo até dar o ponto, mas vão cerca de 2 quilos. Olha, também não tem muito mistério no modo de preparo. Eu vou começar com as gorduras. Aqui a gente colocou banha e margarina, mas se você quiser pode colocar só a margarina, 100 gramas de margarina daí no caso, né? Eu vou colocar também uma parte do açúcar e já para ajudar a mexer um pouquinho da água. Água em temperatura ambiente. Vou colocar uma pitada de sal e vou começar a colocar o trigo aos poucos. Vou colocar o resto da água. Agora, quase por último, né, eu vou colocar o sal amoníaco, acertar o ponto do trigo e daí colocar na mesa. Agora ficou muito pesado, então eu vou espalhar um pouco de trigo na mesa e colocar a massa. O ponto é essa massa desgrudar das mãos. Enquanto você vê que ela ainda está grudando, tem que ir colocando um pouco mais de trigo. Então vamos abrir a massa. Como essa é uma bolacha bem simples, a gente corta ela de uma forma bem simples também, ó. Faz o carreirinho, faz a bolacha em forma de retângulo e coloca na forma untada e enfarinhada para não grudar no fundo. Próximo passo então é levar as bolachas ao forno, forno já pré-aquecido, e vai ficar mais ou menos 20 minutos numa temperatura entre 180 e 200 graus. Em um lugar que parece um cenário de filme, acontece na vida real a história de uma família de agricultores. Tudo preservado com muito carinho e amor. Tudo também muito produtivo em termos de eficiência no campo. Desta vez, o repórter Sebastião Garcia nos leva na propriedade da família Avrela, no município de Iraceminha, extremo oeste de Santa Catarina. Vamos ver juntos mais uma história que poderia ser um filme. O bisavô do Carlos era italiano. Chegou no Brasil com a família quase um século e meio atrás. Vieram da Itália no ano de 1879, né? A família de imigrantes se instalou no Rio Grande do Sul. Foi lá que os pais do Carlos cresceram e formaram família também. Trabalhando na agricultura, seu Estevão e Dona Teresa tiveram em solo gaúcho 12 filhos. Até o dia em que o pai do Carlos decidiu se mudar para Santa Catarina. Ele veio em busca aqui em Santa Catarina de terras férteis e mais terra, né?
A família começou vida nova nessas terras quase 60 anos atrás. Carlos nem tinha nascido ainda. Nasceu mais 2 filhos aqui, entre eles eu, que sou o mais novo da família. Foi nesse cenário de cinema que Carlos cresceu. A casa foi construída pelo pai dele. Tem em torno de 57 anos essa casa. As vigas no porão guardam marcas daquela época. É tudo farquejado no machado, né? O telhado é original. A madeira por dentro e por fora é de lei e se mantém conservada. Até a cor é a mesma do tempo do pai. Essa cor a gente procura manter, né? Eu acho bonita também, né? E mantém as características da casa do pai, da mãe, né? Os pais do Carlos não vivem mais. Seu Estevão morreu já faz 41 anos. Dona Teresa viveu até os 91 anos de idade. Faz 7 anos que ela faleceu. A correntinha que ela usava, simbolizando todos os filhos, foi colocada numa moldura em destaque na parede da sala. Carlos, o caçula, tinha uma relação muito próxima à mãe e guarda muito dos ensinamentos que aprendeu com ela. A mãe era uma pessoa que sempre via as coisas bonitas da vida, né? Isso eu acho que é muito importante, a gente estar mais atento às coisas boas da vida do que com os problemas, né? A bela casa da família é referência hoje. É uma alegria também receber os irmãos, seus filhos, seus netos, né? Porque a maioria dos meus irmãos já são avós, né, também, né? Eu me considero muito privilegiado, né? Além do privilégio, Carlos ficou com a responsabilidade de zelar pelo patrimônio dos pais. E por algo mais também. A caminhoneta, o pai pegou nova, no ano de 76, é praticamente tudo original, né? Tem os manuais de quando o pai fazia as revisões, né? Tá tudo aí. Tá tudo na memória também. São muitas as lembranças que Carlos guarda desde a infância. E eu lembro também dos meus primeiros anos, né? Lavrar as terras, né? Se lavrava com boi, né? Boi arado, né? Carpir, plantar tudo manual, com máquina Saraquá, né? Boa parte das ferramentas, dos equipamentos e até de móveis daquela época, Carlos guarda nesse espaço. Alguns foram feitos pelo avô dele, como essa cabeceira de cama. O museu, dentro da propriedade, é um orgulho da família. Coisas que eram do meu avô, as peças antigas, né? Que eles usavam para o trabalho, né? De antigamente, né? Do meu pai, né? Também, né? Carlos cresceu na lavoura. Só saiu daqui para estudar. Ficou 3 anos fora, se formou técnico agrícola e mais tarde entrou para a política também no município de Iraceminha. Eu me elegi vereador no município, né? Daí assumi a Secretaria da Agricultura, né? Uma experiência muito boa, né? A gente sempre leva um bom aprendizado disso para a vida, né? Foi nessa época que Carlos conheceu melhor a Cleci. Ela também é filha de agricultores, vizinha da família. Mais que isso. Ela é afilhada do pai e da mãe. É. Os pais eram compadres, os dois cresceram quase juntos, frequentavam a mesma escola, começaram a namorar num baile e se casaram em janeiro de 1994, quando ela tinha pouco mais de 20 anos. Tudo a gente estranha um pouco, né, quando casa, muda de casa, mas tipo assim, a gente tinha os mesmos costumes, nós. Tipo, a gente era parecido no pensar, tudo, né? O pai da Cleci também já é falecido. A mãe mora na mesma casa em que ela cresceu. Cleci é a mais nova de uma família de 6 filhos. Ela estudou, se formou professora, fez pós-graduação e dá aula para crianças. Trabalha num período na escola, o outro aqui. Aqui tem bastante coisa para fazer, né? Se tu quer ter a propriedade bonita, tu tem que, né, organizar, e tem a Pema, né, junto, né? Pema é como eles chamam a Graciema, uma das irmãs do Carlos que mora com eles. Ela trabalhava na área da saúde, já foi professora também. Hoje está aposentada e tem um orgulho e tanto do irmão e da família dele. Ele é um irmão maravilhoso e ele se preocupa mesmo para preservar aqui a propriedade, né? Carlos e Cleci têm 2 filhos. A Aline, que é dentista, é casada com o Maciel e mora na cidade. E o Gabriel, que é engenheiro agrônomo e já está decidido do futuro que quer.
Eu sou muito feliz aqui e pretendo continuar sendo. Fico muito feliz e orgulhosa do meu irmão, que bom que ele quis ficar aqui, continuar e melhorar tudo isso. Desde pequeno deu para sentir o que ele queria, né? A Aline, eu lembro, era uma menininha, né? Quando se levava na dentista, ela já queria ser dentista, né? O Gabriel, desde pequeno, sempre me ajudava, né? Nas atividades do aviário, na roça. Ajudava e é quem mais ajuda até hoje. A gente mantém o trabalho junto, já planeja o que a gente vai fazer no dia ou na semana, sempre conversando, né, e trocando ideia do que vamos fazer, como vamos fazer, né. E eu no meu horário, quando eu tenho serviço no aviário, daí eu fico até a hora que precisar para cuidar dos frangos. É Gabriel quem cuida hoje também da gestão da propriedade e dos negócios. De olho no futuro. A gente quer alcançar mais um objetivo, que é ser referência, por exemplo, dos melhores frangos durante o ano na Aurora, dos melhores terneiros desmamados aqui no município. E esse sempre é um objetivo que eu boto na minha cabeça, traço planos também e quero alcançar um dia. A pecuária de corte é uma atividade que vem crescendo na propriedade da família Vrela. Hoje a gente tem em torno de 42 vacas, né, criadeiras. Né? Aqui eles têm também lavouras de grãos e plantio de eucaliptos. Mas a avicultura é a principal atividade. O primeiro galpão para a criação de aves foi construído 25 anos atrás. Não tinha mais que 50 metros e alojava em torno de 6.000 pintinhos. Hoje eu tenho 300 metros. Quantos? Em torno de 40.000. O controle da temperatura nos galpões é um procedimento que exige mais esforço e atenção nessa época. De dia e de noite, pai e filho se revezam na função. A gente se troca o horário, né? E ele fica mais tarde, eu levanto mais cedo, né? Então tá bem tranquilo, né? Gabriel diz que já estuda investir na climatização dos aviários. Fazendo com que a gente diminua a mão de obra para estar produzindo a mesma quantidade de frangos e trazendo mais lucro para a gente. A família do Carlos é associada à Cooperativa Regional Auriverde. O pai dele foi um dos sócios fundadores. O número de sócio do pai já passou para a mãe, né, que leva ainda o mesmo número de sócio, né, do pai, né. Hoje, Gabriel está bem envolvido também com a cooperativa. No momento eu estou fazendo o JCC, que é um curso de jovens cooperativistas que visa valorizar os princípios cooperativistas. E a importância da cooperativa, né, ela sempre teve presente nas inovações da propriedade, né, participando, dando assistência na criação de suíno na época, né? E agora também na lavoura, né? Sempre tem assistência técnica com as parceiras também da cooperativa, né? Trouxe muita formação para nós, né? O de olho, o QT, né? Para a gente estar organizando melhor a propriedade, né? É todas as coisas para um lado, para o outro, e foi montado o museu, foi botado o engenho de cana aqui na frente para enfeitar, né? A gente conseguiu o prêmio Auri Budanese, né, que é um prêmio da Aurora, né, destaque do controle financeiro da propriedade, da organização da propriedade, né. Organização, trabalho, valores, não são poucos os merecidos prêmios para quem fez, viveu e tem o privilégio de dar continuidade à história de toda a família. Eu tenho o compromisso de cada vez tornar mais lucrativa a nossa propriedade também, para conseguir mais conforto e lazer para nós. Graças a tudo que é produzido e cultivado aqui, que eu consegui meu estudo, né, e consegui ter meu consultório e me estabilizar aqui na cidade. A gente quer que eles continuem sempre se dando bem, né, tipo assim, uma união, um amor entre as famílias, né? Eu adoro a união da família, a união. Isso é maravilhoso. Não tem preço que pague isso, né? E com a história da família Avrela de Iraceminha, extremo oeste de Santa Catarina, ficamos por aqui. O nosso programa Cooper News SC volta semana que vem. Até lá!